Então, muito boa tarde. Renovo os cumprimentos, é um gosto tê-los aqui e poder ouvi-los e trocar impressões. Não sei se é a primeira vez que vêm. Então é assim. Isto tem duas voltas, uma primeira ronda em que têm 10 a 15 minutos para repartirem como entenderem. Depois, os grupos parlamentares têm também um tempo disponível, de 7, 6 e 5 minutos, consoante os partidos, e depois há uma segunda ronda em que cada deputado se intervém individualmente e, de seguida, tem a soma por cada cabeça, vezes 2 minutos, de cada um dos que intervierem. Está esclarecido? E agora senti-me quase um daqueles apresentadores de concursos, não é? Que fazem aquelas explicações no início. Aproveito para cumprimentar a nova colega, que também ainda não a tinha visto por aqui, e desejar-lhe muito sucesso. E todos os colegas e demais presentes tenham tido uma boa Páscoa a todos, não é? Ora bem. Então, não sei se já se organizaram para saber qual é a ordem porque vão falar. Quando quiserem, podem começar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Antes de mais, aqui uma pequena apresentação. Eu chamo-me Miguel Torres, sou o Presidente da Federação Minha Terra, em representação de uma associação de desenvolvimento local que é a ADICES, que abrange os territórios de Tondela, Santa Combadão, Carregal do Sal, na NUT 3 de Viseu de Lafões, Mortágua da NUT de Coimbra e Águeda da NUT de Aveiro. E na qualidade a ADICES é que é a Presidente da Federação Minha Terra, eu represento a ADICES enquanto o seu coordenador. Depois tenho o meu colega Rui Batista, que representa a Terras Dentro, que é uma outra associada da Federação Minha Terra, que apanha os territórios. Rui, é melhor dizer tu para eu não me enganar, que é para não, se for possível. Alentejo Profundo, Alcáçovas, Montemor, Viana, ao lado de Viana, Portel e agora tive uma branca. Esses são os essenciais, o outro é uma pequena parte. Mas é o Alentejo muito, muito profundo e sem água, a maior parte dele. E o Luís Chaves, que é o coordenador técnico da Federação Minha Terra e que está aqui para nos acompanhar. E, portanto, antes de mais, queríamos manifestar o nosso agradecimento à Comissão por nos ouvir. A Federação Minha Terra é uma federação de associações que nós tínhamos uma pequena apresentação para fazer, penso eu, que se fosse possível podíamos começar. Nós tínhamos um pequeníssimo vídeo para mostrar de 2 minutos e depois uma pequena apresentação, se for possível. Já conhece os moinhos da Telma, o lagar do Fernando e o mel do Zé? São pequenos projetos de desenvolvimento local de base comunitária, financiados pela União Europeia. Preservam a identidade e dinamizam as economias locais. Estes são projetos que fazem a diferença, tantos e tão diversificados, pequenos mas impactantes na vida das pessoas e dos territórios, criam emprego e dinâmicas de trabalho em rede. Projetos inovadores integrados em estratégias de desenvolvimento em todo o país. Projetos que nascem nos territórios, apoiados por grupos de ação local. Parcerias que há mais de 30 anos atuam numa lógica de proximidade, promovendo o trabalho em rede, a inovação e a cooperação. Projetos com identidade e coração que tornam sonhos realidade. Iniciativas que contribuem para a coesão do país. E foi assim que a Telma, o Fernando e o Zé concretizaram as suas ideias e contribuíram para o desenvolvimento dos seus territórios. Mas também o Ivo, a Luísa, o Paulo, a Leonor, o Sereno, a Teresa, o Vítor, o Luís, a Mafalda, o Escachola e tantos outros. Desenvolvimento local de base comunitária pelas pessoas e para os territórios. Obrigado. E agora, se fosse possível, a apresentação PowerPoint, se fosse possível.
Esta apresentação PowerPoint, primeiro, estes 2 documentos que nós enviámos são para ficar, para serem distribuídos e, portanto, para não sermos demasiado exaustivos sobretudo sobre aquilo que é a história do movimento de desenvolvimento local e que tem muito a ver com a nossa entrada na então CEE e com o lançamento da Iniciativa Comunitária Líder. De facto, há aqui um conjunto de slides que fazem essa história daquilo que foi um processo de pensar o desenvolvimento a partir daquilo que são realidades locais, numa lógica, como se diz, construído de baixo para cima, construído com e não construído para, que é um bocadinho o nosso modelo de intervenção que desde essa fase até hoje se vem prolongando, num conjunto muito vasto de organizações que cobrem o total do território e que têm 7 princípios, de alguma forma, que são princípios que desde a sua base são os princípios para a nossa intervenção, que são as estratégias territorializadas, a questão da abordagem ascendente, como eu vos dizia, ou seja, as soluções construídas com e não construídas para, o facto de serem estratégias pensadas com parcerias alargadas localmente. Vou-vos dar um exemplo, o caso da minha organização, a ADICES, o pacto que tem para o território é subscrito por 80 organizações públicas e privadas, ou seja, fazemos uma mediação entre os atores públicos e os atores privados, numa perspectiva abrangente, supra-municipal, numa lógica territorial integrada, pensando em ações sempre numa lógica de ações multissetoriais e integradas com aquilo que são realidades do território, muito numa lógica de inovação, de cooperação e de trabalho em rede, que são, de facto, princípios basilares da nossa intervenção e que, de alguma forma, justificam aquilo que nós somos também numa lógica de proximidade aos territórios. Porque, de facto, se há coisa que distingue estas organizações é o facto de elas serem muito próximas dos territórios, estarmos muito próximos dos nossos beneficiários e sermos parceiros num sentido mais estrito do termo, se quiserem. O LIDER tem vários programas ao longo do tempo, o LIDER 1, o LIDER 2 e o LIDER+, que foram variando com diferentes níveis de financiamento e que têm a sua história, como eu vos digo, é exaustivo estar aqui a descrevê-la, mas que neste período em que estamos agora a decorrer, foi criado um novo instrumento que é o DLBC, o Desenvolvimento Local de Base Comunitária, e que criou pela primeira vez uma lógica de intervenção multifundos em que cruzava vários tipos de fundos da Comunidade Europeia e que foi permitindo alargar a rede das associações líder em todo o território, ao ponto de hoje sermos 60 organizações federadas na Federação Minha Terra e que cobrem 94% do território nacional. Portanto, há aqui uma enorme representatividade daquilo que é o território do continente e também da Madeira e os Açores. Isto é aquilo que foi a evolução do líder e há aqui um dado só para vos chamar a vossa particular atenção, que é, temos aqui os diferentes quadros comunitários de apoio e como vocês veem, há um crescimento até ao líder, até em 2008, 2013, depois em 2014, 2020 há um decréscimo. Aquilo que está neste momento em cima da mesa para 2023, 2030 é que aquele montante reduza de 338 milhões de euros para 150 milhões de euros. Okay? Porquê? Já vamos chegar, e por isso é um dos principais motivos da nossa preocupação neste momento. 150. Ok? E portanto, isto também é um quadro que, de alguma forma, demonstra aquilo que foi a evolução deste processo. Peço desculpa, eu mudei aqui no meu computador, não mudei. O território coberto, a evolução do território coberto, o investimento público total que foi crescente ao longo do tempo, o número de projetos apoiados, o número de empregos criados. Importa dizer também que, quando se pensa em criar um posto de trabalho no cimo da Serra do Caramulo, não é a mesma coisa que criar um posto de trabalho em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra. De facto, o investimento, quer físico, quer financeiro, é consideravelmente superior, mas é também verdade que a perenidade desse posto de trabalho é hoje demonstrada nestes projetos, ou seja, os projetos que foram apoiados por estas associações ao longo do tempo são ainda hoje, muitos deles, visíveis e estão hoje em funcionamento. Peço desculpa. Portanto, há aqui em 2014, 2020, esta lógica de multifundos, em que foi cruzado o FEADER, o FEDER e o IFSE, no caso do DLBC, aquilo que neste momento acontece, portanto, a realidade da rede é esta, neste momento, com estes 54 grupos de ação local, que são
as associações de desenvolvimento local, para estabelecer a sua estratégia de desenvolvimento, criam pactos locais e estes pactos locais são chamados os grupos de ação local. Grupos de ação local que criam mecanismos de controle, mecanismos de direção, envolvendo os diferentes atores do território, numa lógica muito participada, muito articulada entre atores públicos e privados. E todas estas organizações são associadas à Federação Minha Terra. Isto, de alguma forma, são os organismos que temos e os programas que temos neste momento. Agora, para o próximo quadro, já não é exatamente assim, porque já foram criados novos mecanismos, como é do vosso conhecimento. E, portanto, isto é a arquitetura que o DLBC foi tendo ao longo da história. Tínhamos estes 3 programas, neste momento, e o que levaram a que, no caso do programa LEADER, com as medidas 10, e que tinha 6 grandes medidas de intervenção, levou a que tínhamos 6 medidas: os pequenos investimentos de exploração, os pequenos investimentos e transformação, a diversificação nas atividades de exploração, a renovação de aldeias, os mercados e produtos locais. Isto são o número de projetos que foram aprovados e o número e a despesa pública que lhe está associada. Depois, a Cooperação LEADER, que é um programa de cooperação entre as diferentes organizações da rede e também com parcerias internacionais que nos permitiram estabelecer pontos, sobretudo, eu diria, com uma grande vocação com os países de língua portuguesa e com a África lusófona, sobretudo. E depois, os GAL foram também parceiros na implementação do programa SI2E e dos programas Mais Coeso com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Quais são os grandes constrangimentos que nós temos neste momento? Há um constrangimento que é evidente para toda a gente e que não é uma questão do líder, é uma questão, eu diria, das medidas todas, tem a ver com a execução dos fundos, que é uma questão que a nós particularmente nos preocupa bastante e que tem que ver com a incapacidade de, primeiro, percebermos que nós não somos entidade executora, nós somos mediadores com os nossos beneficiários e, de facto, estamos num período particularmente difícil e pensando, se possível, que os beneficiários dos nossos programas de apoio são os mais frágeis do sistema. Estamos a falar de pequeníssimos apoios, estamos a falar de apoios que podem ser de 5 mil euros até o máximo de 200 mil, mas a sua esmagadora maioria estamos a falar de investimentos na ordem dos 15 a 20, 30 mil euros. E são pequenos investidores, pequenos agricultores, que, fruto das circunstâncias que todos conhecemos, estão hoje numa situação de enorme fragilidade e, portanto, há um grande esforço da nossa parte de acompanhamento desses beneficiários para garantir que a execução é atingida, sabendo nós que, de facto, hoje essa é uma questão sensível para os territórios, sensível porque não queremos desperdiçar essas verbas, naturalmente, temos a noção do efeito replicador que estas verbas têm nos territórios e é para nós muito importante que isso aconteça, sabendo que neste momento isso de facto é um grande constrangimento. Também é verdade que grande parte deste atraso na execução se deve com o facto deste programa ter iniciado atrasado relativamente a outros programas do PDR, nomeadamente, o que é, e adianto já uma das questões que temos em cima da mesa, o que neste momento se está a verificar novamente, ou seja, corremos o risco de iniciar o próximo quadro exatamente numa lógica de atraso também, e é uma das questões que nos preocupa. E depois, uma excessiva carga burocrática que está associada a estes processos e pensar que um beneficiário que tem o apoio de 5 mil euros está sujeito às mesmas regras de implementação que um beneficiário que tem um projeto de 200 ou 300 ou o que for, de facto percebe-se que para a microeconomia local dos territórios como os nossos, isto de facto é um enorme constrangimento, não é? Com pessoas com um nível de literacia financeira baixo, e que de facto é muito difícil conseguir que elas tirem proveito de facto daquilo que lhes é oferecido. Há um conjunto de questões de facto que são questões técnicas. O que é que nós, e agora colocando a questão central, o que é que a nós nos preocupa no futuro? O primeiro, e por isso a questão da redução do preço, a opção que foi feita neste acordo do PEPAC, de que o financiamento do LEADER passa a ser exclusivamente monofundo, ou seja, sai o FEDER e o FSE, fica exclusivamente FEADER, desculpem. E, portanto, e por isso há essa diminuição dos 338 milhões de euros que falávamos para os 150 milhões de euros, porque de facto há duas áreas de intervenção e que para nós eram prioritárias, porque o desenvolvimento local não é exclusivamente agricultura,
De facto, o desenvolvimento local é muito mais do que... É uma visão, diria, holística sobre aquilo que é o território e sobre as perspectivas de intervenção e de trabalho com as comunidades. E, de facto, esta redução, esta inversão para a lógica do monofundo é, de facto, uma coisa que nos preocupa muito, porque, de facto, ficamos coartados da nossa capacidade de intervenção no apoio à pequena iniciativa económica e que é fundamental, como se pode ver pelos números que vos apresentamos. De facto, essa falta desse recurso é uma questão central. Outra questão que nos preocupa neste momento é o atraso que está a haver no processo de qualificação dos GAL. Supostamente já devia ter ocorrido, tem havido um conjunto de atrasos. Nós devíamos ter os GAL todos selecionados um ano após a aprovação do PEPAC, significa tê-los selecionados a 31 de agosto de 2023, o que manifestamente já vai ser impossível, porque o processo de qualificação é um processo moroso, implica a definição da estratégia, a construção de uma parceria, e nada disto se faz de pé para a mão, faz-se com muito trabalho no terreno, muita negociação local, muito envolvimento de parceiros, muitas sessões de comunicação e, portanto, isso é de facto uma coisa que nos preocupa neste momento, é esse atraso que está a acontecer no processo, no lançamento do aviso para a qualificação dos GAL, que agora esperamos, as informações que temos mais recentes é que estará muito prestes a ser lançado, mas de alguma forma já vai ser muito difícil ser cumprido esta questão de termos os GAL todos qualificados a 31 de agosto. E, portanto, há aqui e há toda a lógica burocrática ligada a estes processos, que de facto é uma coisa que nos preocupa, porque, como vos dizia, os nossos públicos, os nossos beneficiários são os mais frágeis do sistema, diria, e, portanto, onde o investimento de acompanhamento permanente da nossa parte implica, de facto, recursos que nos parece não irem existir neste próximo quadro. Obrigado. Um cumprimento do tempo exemplar. Muito obrigado. Agora tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Ramalho. Por favor. Antes de mais, boa tarde a todos e agradecer a presença do Miguel Torres, do Rui Batista e do Rui Chaves e agradecer em particular os esclarecimentos, que também são esclarecimentos, que foram aqui prestados pelo Sr. Presidente da Federação Minha Terra. Se há algo que eu acho que todos nós temos noção, é da fuga que vimos assistindo nas últimas décadas das pessoas do interior para o litoral e, designadamente, do mundo rural para o mundo urbano, ou mais urbano. E essa matéria é uma matéria que não acontece apenas numa escala assim tão larga, tão global. Também acontece a nível dos concelhos, em que, mesmo dos concelhos mais do litoral, em que há uma certa fuga e diminuição de população das freguesias mais rurais para as freguesias mais urbanas. Tem sempre a ver com aquela questão, não é propriamente da qualidade de vida, mas mais com a necessidade de encontrar um conjunto de serviços e particularmente de um muito importante, que é um emprego, em que as pessoas vão à procura do local onde, de facto, podem instalar a sua vida e a sua família e viver de forma mais ou menos tranquila, tendo acesso mais perto a bens e serviços. Ora, a questão que colocam aqui é uma questão, desde logo, que nos deixa a todos nós, e a nós PSD em particular, particularmente preocupados, porque a ideia que nós tínhamos, de facto, é que esta ideia dos grupos de ação local e da DLBC era até algo que estava a correr muito bem, que estava não só a fixar pessoas nos territórios rurais, nas freguesias mais rurais, e estava até a capacitar e a mobilizar pessoas para se manterem no mundo rural, decididamente através da criação de pequenos postos quase de autoemprego, mas também diversificando, digamos assim, ou possibilitando, digamos assim, que pessoas ligadas mais à agricultura
pudessem ter outros meios de subsistência. Recordo-me que vocês apoiavam, inclusive, projetos de atração turística, colocando alguns fundos à disposição de pequenos agricultores para que pudessem ter ali um turismo rural, para que pudessem ter ali um restaurante mais ligado à região, aos produtos endógenos e, portanto, estamos aqui a falar de algo que me parecia e que nos foi parecendo a nós, PSD, de algo muito positivo. Ora, quando os senhores chegam aqui e a primeira mensagem que nos deixam é que irão ser objeto, digamos assim, no essencial, de uma diminuição de financiamento de 338 milhões para 150 milhões, a primeira pergunta que eu faço é clara, é qual a razão que está na base desta decisão, porque uma pessoa qualquer menos esclarecida, o que vai achar é que aquilo que nós julgávamos que era um sucesso está a ser um insucesso, ou seja, o dinheiro está a ser mal aplicado e, de facto, não está a atingir, digamos assim, o objetivo que era expectável. E gostava que se pronunciassem sobre isto. E se tivessem números sobre o impacto que teve na economia local estas verbas que foram alocadas no âmbito destes projetos, era muito importante até para percebermos, por exemplo, em termos de financiamentos e de criação de postos de trabalho, como é que as coisas ocorreram. Era bastante importante nós percebermos isso. Depois, dizer também o seguinte. A questão do PEPAC e a questão agora de termos apenas, digamos assim, o monofundo. Isto foi algo que foi negociado entre o Governo e os representantes dos GAL, neste caso, da Federação Minha Terra. Vocês representam 58 ou 60, penso eu, grupos de ação local, ou foi, digamos assim, uma decisão unilateral por parte do Governo? Esta era uma segunda pergunta que eu gostava também que nos respondessem. Uma terceira nota tem a ver com algo que aqui vocês trouxeram e que várias pessoas que lidam com fundos comunitários sistematicamente nos revelam, que é a excessiva carga burocrática, administrativa, que até faz com que muitos potenciais beneficiários não concorram ou desistam de concorrer. E agora, estando aqui a falar de pequenos montantes de 5 mil euros, eu imagino, quer dizer, ninguém vai contratar uma grande consultora especializada para receber 5 ou 6 mil euros. Eu percebo bem isto, não é? Portanto, nesta matéria também o que têm para nos dizer. Depois, eu gostava também que me dissessem o seguinte. Eu recordo-me de ter estado num seminário com alguém da Federação da Minha Terra e recordo-me que, por altura, falou-se em vários instrumentos que podiam dinamizar o mundo rural. E recordo-me que uma das matérias que até foi a JAP que trouxe era a questão do jovem empresário rural. Vocês veem o jovem empresário rural como um instrumento capaz de dinamizar o mundo rural ou é uma figura para esquecer, uma vez que o Governo, apesar de a ter criada e o PS ter aplaudido essa criação, depois, digamos assim, que a implementação desta figura, deste instrumento, não tem sido propriamente aquela que nós tínhamos na expectativa. Por último, dizer o seguinte, o que é que nós, simples deputados, podemos fazer por vós, no sentido, de facto, fazer essa aproximação mais real, mais próxima ao mundo rural. E eu acho que isto é muito importante, porque nós também defendemos essa proximidade. Porque, infelizmente, o mundo rural está a ficar deserto. Isso é algo que vemos todos os dias. Todos os dias ouvimos presidentes de Câmara a dizerem que estão a perder população, mas depois não fazemos muito para que as coisas tenham o sentido inverso. E seguramente que soluções como esta dos GALs seriam muito importantes para fixar pessoas no mundo rural. E nesta matéria também gostava de fazer uma última pergunta.
Já ouvi em várias situações dizerem que há municípios que têm freguesias que estão classificadas como rurais e, portanto, podem ser integradas no GAL, e outras que também têm condições, até pela sua capacidade agrícola, para fazerem parte dessa classificação rural, mas que não estão assim classificadas e, portanto, não podem fazer parte do GAL nem beneficiar deste tipo de fundos. Se é ou não é possível alterar essas classificações para que se alargue, digamos assim, a capacidade de mais territórios do mundo, efetivamente rural, ser integrado como tal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E pelo Partido Socialista, penso que vai usar a palavra a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, e dispõe de um tempo de 7 minutos, com a tolerância habitual. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente e cumprimento de uma forma especial toda a equipa da Federação Minha Terra, começar pelo Sr. Presidente Miguel Torres, mas também o Dr. Rui Batista e o Engenheiro Luís Chaves. Eu começaria exatamente por dar os parabéns pelo vosso trabalho, pela representatividade que tem a nível nacional, pelo conjunto alargado de galos que realmente fazem parte, mas também, como disse muito bem o Sr. Presidente, por outro conjunto depois de entidades que estão associadas, mas ainda há um terceiro conjunto, que são aquelas entidades que vão trabalhando nas diversas atividades por todo o território. Ou seja, eu diria que logo de seguida à rede social, vocês seriam a maior rede que nós temos no nosso país. E por isso, meus parabéns e pelo trabalho que isso representa. Depois também realçar a importância dos grupos de ação local. Uma coisa é a Federação, outra são os grupos. No fundo, a Federação representa todo esse objetivo, mas é realmente na proximidade e na luta pelo mundo rural que realmente estes grupos fazem toda a diferença no nosso território. Passam muitas vezes percebidos, porque são tantos os projetos e tão diferentes que não há quase que uma forma de os associar. É mais fácil, se calhar, outro tipo de projetos, onde realmente são muito mais parecidos e há quase que um conjunto de ações que depois os caracteriza e que facilmente são identificados, do que propriamente os grupos de ação local, porque tanto podem ter um projeto que pode ser de uma produção de um fruto vermelho, como também pode ser a abertura de um espaço que tem a ver com uma nova tecnologia, como pode ser um serviço de proximidade, por exemplo, com as pessoas de mais idade ou com os jovens. Por isso acho que é muito difícil fazer uma marca, por assim dizer, do trabalho dos GAL, e esse trabalho também é de realçar. Depois dizer que realmente são importantes para o desenvolvimento dos territórios rurais, e eu aqui abria um parênteses. O território rural não tem que ser um território de floresta e de campo. Todos os nossos territórios no nosso país acabam por ser territórios rurais, porque há sempre uma ruralidade até aqui no centro de Lisboa. E por isso é também desmistificando este conceito que eu acho que os grupos locais fazem uma ação muito interessante. E também no que concerne ao emprego. E aí o emprego, sobretudo eu realçava as questões ligadas aos desempregados de longa duração, ao emprego jovem, à majoração que se fez em vários projetos com as questões de género, fazendo com que dessem uma percentagem mais elevada aos projetos liderados por mulheres, mas também àqueles pequenos empresários, ou mesmo ao empreendedorismo puro, de quando as pessoas realmente não têm vontade de ter algo por conta própria e começam por algo pequenino, é realmente num grupo local o sítio ideal para conseguirem lançar-se neste mundo empresarial. Para responder um pouco, isto só para fazer um pouco também um ponto de situação e dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está realmente muito sensibilizado com todo o vosso trabalho e o dos grupos locais, e que tem neste momento também uma preocupação de vos ouvir e de ajudar naquilo que for preciso para construir algo novo, se for o caso, e também de perceber os vossos problemas no momento. Isto também porquê? Porque nós sabemos que estamos em mudanças.
Estamos em mudanças em alguns programas e, sobretudo, também a deslocalizar algumas das questões de apoio, sobretudo, à coesão territorial. Por isso, é natural que, no meio de algumas mudanças, sejam feitas as mesmas coisas de forma diferente. Agora, é preciso acautelar quem está com a liderança dos projetos e como é que essa passagem pode ser feita de forma a, em primeiro lugar, não prejudicar as pessoas no terreno, mas também zelar aqui um pouco pelas equipas e por todo o capital humano, técnico e também, eu diria aqui, de trabalho em rede que nós temos nesses últimos 30 anos no nosso país. Por isso, a primeira informação, depois as questões. A informação seria para dizer que realmente o que o Sr. Presidente disse é verdade. A Comunidade Europeia comunicou que os critérios de seleção do aviso têm que ir obrigatoriamente à consulta do Comitê e que realmente o aviso para as estratégias de desenvolvimento local estarão a sair no próximo mês. Por isso, esperemos que assim seja e que vocês consigam realmente elaborar as estratégias até agosto. Agora, em relação às questões que vocês colocaram, eu tinha aqui alguns reparos a fazer. A questão central, com receio até de não ter tempo depois para as outras. A questão da verba ter diminuído tem a ver com o facto de tudo o que é FEDER e tudo o que é FSE passou para as comissões de coordenação. Ou seja, o dinheiro não desapareceu, apenas não está, neste momento, diretamente ligado àquilo que seria a estratégia dos grupos de ação local. A minha questão aqui é como é que vocês entendem que podem ter acesso também na mesma ao FEDER ou ao FSE. Ou seja, para aquilo que me é dado a entender, estas verbas estão alocadas para todo o país, não só para aquelas zonas que eram rurais ou menos rurais, por isso o território nacional está completamente coberto e quem virá a fazer a administração das verbas serão as comunidades intermunicipais, mas em colaboração com as ADLs, certo? Pelo menos foi isso que eu entendi. Por isso, as verbas voltam a estar não é disponíveis diretamente, mas disponíveis indiretamente. Como é que vocês veem esse processo e se acham que também não é uma medida integradora, como outras que estão a ser integradas neste momento, quer nas comunidades intermunicipais, quer nas próprias comissões de coordenação. A outra questão, e também tem a ver com esta questão da mudança das verbas, tem a ver também com o reforço que foi feito pela própria Comunidade Europeia ao Pilar 1. Ou seja, as verbas saíram do outro pilar para o pilar 1 e por isso é que tiveram que fazer aqui também algumas alterações. Não? Pronto, tudo bem. Em relação às outras questões, a execução de fundos, em relação aos atrasos, pronto, isto já está falado. Em relação ao excesso de burocracia e à execução dos fundos, eu ia primeiro colocar uma questão em relação à questão do excesso de burocracia. Qual era, segundo a Federação, a forma mais rápida e eficaz de se resolver o problema? Que eu julgo que se trata de algo muito técnico e que tem a ver com plataformas de submissão. Ou duplicar aqui algumas questões, certo? Mas gostava de vos ouvir nesse sentido. Também, para finalizar, dizer só muito rapidamente que se não acham que projetos como aquele projeto, peço desculpa, agora perdi-me um bocadinho, o empreendedorismo rural na região norte, o MRN, se não acham que este projeto poderia ser um projeto a implementar em todo o país e muito interessante, na medida em que iria ajudar a que as pessoas, os consumidores finais dos projetos não tivessem tanta dificuldade na execução e não ficasse tanto, como é que eu ia explicar, tanta verba presa, muitas vezes, em projetos que realmente depois são muito iniciam, mas depois que não terminam. E se acham que os overbookings não deviam ser mais rapidamente atribuídos com base na própria capacidade de execução dos vários GAL e, sobretudo, aqueles GAL que ficam com muitos projetos capimentados, mas sem verba dedicada. Muito obrigada. E mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto não é um usual frequentador desta comissão, tanto quanto eu estou atento, portanto, seja bem-vindo. Dispõe de 6 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, cumprimentar também a todas as senhoras e senhores deputados e particularmente a Federação Minha Terra, a Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local, o Miguel Torres, o Rui Batista e o Luís Chaves. Muito obrigado pela vossa presença. É extremamente importante esta audiência. E é importante porque o âmbito nobre da entidade que aqui representam, sobretudo porque consideramos que o desenvolvimento local é uma trave mestra e o pontapé de saída naquele que é o desenvolvimento do nosso país e o desenvolvimento nacional como um todo. Portugal tem que se desenvolver. Esta é uma conclusão que todos nós chegamos. Aliás, já ouvimos aqui 2 grupos parlamentares e que dizem precisamente isso. Portugal precisa do desenvolvimento local e que seja mesmo desenvolvimento local, que é o que não tem acontecido, infelizmente, nos últimos anos e particularmente, talvez, nos últimos 20 anos. Eu ouvi falar, por exemplo, do cimo da Serra do Caramulo, não é o mesmo do que em Lisboa. É verdade, estamos todos de acordo. E este é o grande problema. É que querem levar Portugal como um todo, mas depois existe um esquecimento, particularmente do Poder Central, que Portugal não é todo igual. E que a Serra do Caramulo é diferente de Lisboa, e que o Porto é diferente do Alentejo, e que todas as nossas zonas do país são diferentes. Falam muito em descentralização, mas o que é certo é que a descentralização essa também pouco ou nada existe, ou não existe no nosso país. Não deixa de ser curioso que na passada semana houve um debate sobre descentralização, particularmente dos institutos a saírem de Lisboa e irem para o resto do país. Esse debate foi promovido pela Iniciativa Liberal. E hoje que temos aqui esta audiência, que é importante, aqueles que querem os institutos fora de Lisboa para o interior do país e para outras zonas do país não aparecem a esta audiência e por isso não deixa de ser curioso que a Iniciativa Liberal prime por essa ausência. Bom, falando do mundo rural. O mundo rural, e por muito que muitas vezes o Ministério da Economia não diz isso, não sei porquê, existe às vezes um pouco de preconceito com a Portugalidade que é o mundo rural, e o Ministério da Economia também não dizer que é importante para o PIB nacional. O mundo rural, a agricultura, são muito importantes para o PIB nacional, são fundamentais para o PIB nacional e, infelizmente, têm vindo a crescer de ano para ano. E isso é preocupante. E é aí que nós temos que atacar. Eu há pouco também ouvi um senhor deputado do PSD dizer que nós somos simples deputados. Nós não somos simples deputados. Nós temos um papel fundamental naquilo que podemos fazer. Aqueles deputados que são eleitos, particularmente por zonas do mundo rural, como Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Porto Alegre, Évora, Beja, Castelo Branco, esses deputados têm um papel fundamental no desenvolvimento do mundo rural. Nós não nos podemos esconder e dizer que somos simples deputados. Nós não somos simples deputados. Nós somos deputados com uma extrema importância no desenvolvimento do mundo rural. E não nos podemos, e particularmente os deputados do Partido Socialista que são eleitos por essa zona, particularmente os deputados do Partido Socialista que são eleitos por essas zonas, têm uma importância ainda maior no desenvolvimento do mundo rural. E por isso, quando nós falhamos, temos que assumir e dizer que falhamos. Portugal está a falhar desde o 25 de Abril de 74, Portugal falha com o mundo rural, Portugal falha com o interior do país, essa é que é a grande verdade. Eu gostaria de fazer uma série de perguntas a esta associação, particularmente que a vossa associação existe desde o ano 2000, segundo consta. Portanto, estamos a falar já de 23 anos. Eu gostaria de vos questionar como é que classificam os avanços verificados na matéria a que se dedicam. Acho que é importante nós percebermos, nesta audição de hoje, percebermos isso. Depois também, em relação àquilo que estava a dizer há pouco, se Portugal tem sabido ou não apostar no desenvolvimento local como motor do desenvolvimento nacional. Porque o desenvolvimento local é extremamente importante. Falou-se aqui também nas autarquias, e as autarquias têm um papel também extremamente importante neste desenvolvimento, e gostaria de saber se tem sido um motor ou não de desenvolvimento nacional. A terceira pergunta que gostaria de fazer é de que forma é que consideram que os executivos com quem têm convivido, as autarquias, têm prestado ou não a atenção necessária aos vossos objetivos. Também é importante percebermos isso aqui. Em relação às melhorias, quais foram as melhorias que registaram ou que sentiram que houve mais nestes últimos 23 anos? Também é importante nós percebermos isso. Depois falamos de burocracia, e a burocracia é curioso, porque a burocracia é, sem dúvida, um grande entrave ao mundo rural, mas não é só o mundo rural. A burocracia é um entrave ao desenvolvimento nacional. Ou seja, tudo o que nós fazemos em Portugal exige uma burocracia tal
que as pessoas não conseguem fazer. Nós, ainda há pouco eu estava a ver na televisão que hoje começou o julgamento sobre o assassinato de Fábio Guerra, do agente da PSP. E o que é certo é que a burocracia é tal, até dizem que o Ministério Público ainda não chamou um terceiro homicida, portanto, por burocracia, ou seja, simples burocracia. Isto acontece no mundo rural, acontece na justiça, acontece em todo lado. Portugal é o país da burocracia, é um país corrotado com a burocracia e isso é uma das coisas que nós temos que quebrar urgentemente no nosso país. Gostaria que fizessem também essa análise e essa pergunta, creio que até já foi feita pelo grupo parlamentar do PSD, sobre a burocracia em Portugal, ou pelo grupo até do Partido Socialista, que falou sobre a burocracia. O que é que a burocracia tem tido entraves no vosso trabalho? Depois também, como é que vem o futuro dos espaços rurais nacionais? Eu creio que é uma pergunta importante também e pertinente, porque nós analisamos os espaços rurais e parece-nos a nós que estão com dificuldades, e isso é importante nós percebermos quais são essas dificuldades desses espaços rurais. E também, qual é o entendimento que têm sobre a ação do Governo nesta mesma matéria? Se consideram que os espaços rurais, ou se quisermos a ruralidade, como um todo, continua a ser ou não uma realidade viabilizada e que, portanto, se mantém sem esperança de futuro digno. Para terminar, gostaria ainda de vos colocar um tema que ao Chega é particularmente importante e que se prende com a multidisciplinaridade da ruralidade. Não só no que respeita ao território específico, mas também pela importância que aporta a muitas rúbricas pertencem à economia nacional. Nós temos-nos batido muito pela necessidade de, como coletivo, compreendermos que o desenvolvimento da ruralidade não passa apenas por infraestruturas, passa por outras coisas. E gostaríamos de saber também a vossa opinião sobre isso e como encaram o futuro dos modelos de desenvolvimento destes verdadeiros atores produtivos nacionais. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, com a sua condescendência, perguntar também quais os principais problemas ou dificuldades que gostariam de nos comunicar, a fim de podermos, nós também, no âmbito das nossas atribuições, tentarmos sensibilizar a governação para a vossa missão. Creio que são perguntas pertinentes, são perguntas importantes e gostaria de obter uma resposta. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, então agora Vossas Excelências têm um novo período de 10 a 15 minutos para disporem como entenderem e, se puderem responder às questões, era ótimo. Não sei se é possível responder a todas, mas vamos tentar dar o nosso contributo da forma possível e desde já, quer dizer, isto não é um monólogo da minha parte, portanto os meus colegas estão completamente à vontade para me interromper e complementarem com alguma coisa que me possa... As canelas são atingidas. Sim, mas não é preciso. Não é preciso. Nós estamos, porque de facto o nosso trabalho é um trabalho de equipa e é seguramente nessa lógica que o entendemos. Eu gostava, se me permitirem, e eu não queria ser mal interpretado nisto, um conjunto de considerações genéricas sobre aquilo que aqui foi dito. Primeiro, a primeira questão tem a ver com o DLBC estava a correr bem ou estava a correr mal. Okay? O modelo e o instrumento do DLBC é para nós um modelo que faz sentido. É um modelo que faz sentido e que se comprova que funciona. Aliás, basta olhar para o histórico e estes dados, o Sr. Deputado pediu depois também números, este PowerPoint que eu aqui tenho tem alguns gráficos, tem esses dados, e, portanto, dados atualizados à data de 31 de março, portanto, e tem os dados. E, portanto, não vou estar aqui, se me permite, não estar a reforçar essa informação, mas porque de facto fica no PowerPoint. De facto, para nós, o instrumento da LBC e a lógica de construir com o território e a partir do território as suas soluções é para nós o modelo que nós defendemos e vamos continuar a defender sempre. E, portanto, o DLBC, com esta lógica multifundos, que permitia alocar a diferentes tipos de atividades, de diferentes tipos de fundos, e numa lógica de proximidade em que nós construímos com os nossos atores locais, sejam eles públicos ou privados, e com a capacidade que os GAL têm de estabelecer essas pontes, é de facto aquilo que continua a fazer sentido. E é aquilo que nós vamos continuar a defender sempre. Porque, de facto, se há coisa que o comprova, estes últimos dois quadros comunitários comprovam a eficácia dessa medida, até porque, como vos dizia, de facto há números que é fácil demonstrar a replicação destes fundos aplicados nos territórios como os nossos e, de facto, continua a fazer sentido. É verdade aquilo que a Sra. Deputada do PS disse também, que, de facto, o dinheiro vai continuar a estar disponível. É verdade. É verdade, sim, senhor, o FEDER e o FSE vão continuar a estar disponíveis. Mas a metodologia de aplicação é diferente. Ou seja, e o que é que nós defendemos, e defendemos junto do Estado, e quando o Governo fez a opção pelo monofundo,
Aquilo que nós, para o DLBC, aquilo que nós defendemos é estamos a desperdiçar um capital de conhecimento que estas associações foram fazendo e uma lógica de proximidade aos territórios que nos permitia, fruto dessa proximidade, muitas das vezes simplificar o acesso aos fundos a pessoas que nem sabiam que tinham acesso. Porque a questão é mesmo essa. A nossa proximidade é aquela que permite dar a conhecer a pessoas que não sabem que têm acesso, saber que têm acesso a determinado tipo de coisas. E isto é possível pelo facto de nós sermos, na nossa matriz, um fator de mediação entre os públicos e privados, não sermos exclusivamente um ator público. Porque temos uma flexibilidade que essa proximidade nos dá, de junto dos nossos territórios, percebermos a cada momento o que é necessário e percebermos qual é a intervenção mais útil para o território. E não estamos aqui com isto a dizer que nós temos tudo a ganhar e nós defendemos que as nossas comunidades intermunicipais, que as nossas CCDRs tenham mais fundos para os nossos territórios. Porque mais fundo para o nosso território é ótimo para todos, não é? A questão é a forma como esses fundos se fazem chegar à comunidade, é que para nós é um desperdício o facto de não estarmos a tirar proveito da rede dos grupos de ação local e do seu capital de experiência e das equipas que disse muito bem, que estão formadas no território e que têm um conhecimento profundo daquilo que acontece e têm uma capacidade de negociação permanente com a comunidade. E, portanto, é nessa lógica que para nós é um desperdício. E, de facto, tudo aquilo que possa ser aportado ao território é para nós uma ferramenta. A questão do jovem empresário rural, como o Sr. Deputado disse. O jovem empresário rural, como outras iniciativas, todas as iniciativas nos nossos territórios são iniciativas com as quais nós olhamos num fator de valorização daquilo que podemos fazer. É mais uma ferramenta adicional. E todas as ferramentas são importantes quando os territórios precisam de um olhar multidisciplinar para pensar a sua intervenção. Seja o jovem empresário rural, sejam o SI2E, sejam o Mais Coeso, sejam as iniciativas do LÍDER ou do PDR ou do PEPAC, todas elas são importantes porque todas elas são capitalizadas da mesma forma. E nenhuma delas é pensada de per si, é pensada num contexto global, porque nós, quando construímos a nossa estratégia de desenvolvimento local, cada uma das nossas organizações constrói-a pensando não nos fundos, mas nas necessidades do território. Depois, a seguir, é que temos que ver, então, que fundos é que a gente tem disponíveis para fazer isto. Porque o fundo, o princípio não é o dinheiro, o princípio é o processo de desenvolvimento do território. O princípio é o envolvimento das pessoas na construção das soluções. E, portanto, isso permite-nos olhar para esta perspectiva de intervenção, olhando para todas as ferramentas que temos ao nosso dispor e pensando em cada momento qual é mais útil para as pessoas com quem estamos a trabalhar. E, de facto, há isto de uma forma muito genérica, muito jornalista, se quiserem, porque é essa a nossa matriz de pensamento. Nós não somos... a nossa fundamental preocupação não é pensar o que nós somos, é pensar o que nós somos capazes de fazer para os territórios para quem trabalhamos. E é isso que é a nossa matriz de trabalho e que o DLBC, de alguma forma, ajudou a sustentar, não é? Enquanto metodologia de trabalho, enquanto prática, e sobretudo também, e para isso a Federação Minha Terra é muito importante, a lógica de partilha entre os diferentes atores, porque a experiência do Rui Batista na Terras de Entre e Alcáçovas é muito importante para mim em Tondela, não é? E a partilha da experiência dele e daquilo que ele teve, os projetos que ele teve e a forma como os construiu é muito importante. Porque nós também costumamos muito dizer, nós temos muitas experiências de sucesso a partir de experiências falhadas, não é? Porque as experiências falhadas vão nos permitindo construir soluções a seguir muito mais inclusivas e muito mais partilhadas, e a rede da Federação é muito importante também para isso, porque de facto é uma escola de partilha, de aprendizagem, de construção de conhecimento, e os nossos territórios precisam muito dessa construção de conhecimento e, portanto, é isso que é para nós muito importante. E eu, entretanto, já me perdi aqui, não sei se me... Rui, querias dizer alguma coisa? Força. Muito obrigado, senhores deputados, é um prazer enorme estar aqui. Nós não combinámos previamente com a equipa da Federação entre nós o que iríamos dizer. E como o conjunto de questões foi tão vasto, eu vou utilizar a minha experiência da Federação e a minha experiência pessoal para poder falar sobre algumas questões de natureza mais genéricas. Falar sobre o líder é muito importante ser falado na Assembleia da República, porque o líder é uma forma de governação dos territórios rurais. E sistematicamente, quando se fala do líder em
nos vários fora onde nós nos encontramos mais institucionais, transforma-se o líder como um pacote orçamental de não sei quantos milhões de euros, mas o líder não é isso. Turismo rural, feiras, gastronomia regional, isso apareceu com o líder. Em Portugal não havia nada disto. Foi o líder que fez isto. E foi o líder que fez isto. Fez o DOP. As feiras, Os DOP. os festivais culturais. E o líder fez isto porque o líder foi uma iniciativa, e eu não me canso de dizer isto, imposta pela Comissão Europeia, porque os Estados não simpatizam com a metodologia líder. E porquê? Porque há uma percepção errada, mas há uma percepção errada de que o poder se lhes vai pelos momentos dos dedos, porque a decisão, teoricamente, na essência do líder, é uma decisão feita pelos atores locais. E isto tem criado alguns constrangimentos na execução do programa. E a percepção que eu tenho, apesar do enorme sucesso, eu convido os seus deputados a verem os números do programa LEADER, desde o LEADER 1 até hoje. O programa LEADER é um sucesso. Eu, quando estive no Ministério da Agricultura, porque eu coordenei o LEADER quando estive no Ministério da Agricultura e agora estou do outro lado, havia um programa que era idêntico ao LEADER, gerido pelo Ministério da Agricultura, que se chamava Agris, e a comparação entre um e outro era o rico e o pobre. De sucesso. De sucesso. Porquê? Porque não estava completamente enquilosado no sistema de funcionamento tradicional e o líder veio trazer uma enorme energia, uma nova forma. Tem riscos? Tem, mas quais são os riscos? A sensação que se tem é que é um risco das pessoas se apropriarem do dinheiro do Estado. Eu pensava que nós já tínhamos passado esta fase. Mas parece que não está. E de cada vez que vem um novo programa, um novo período de financiamento, meu Deus, vem outra vez a agonia, vem outra vez os atrasos. Vem. Eu falo-vos da associação onde eu estou, onde eu sou diretor, que é a Terras Dentro. Não sei se conhecem Alcáçovas. Alcáçovas é uma vila do Alentejo, é um exemplo. A Terras Dentro tem 40 e tal técnicos neste momento. Isto é impensável. Isto é desenvolvimento rural. São pessoas com formação superior, que trazem um apor àquela região que nenhum programa nacional de gestão regional ou central consegue trazer, a não ser, obviamente, ao nível das câmaras. E é por isso que nós nos damos tão bem com as câmaras, porque eles muitas vezes têm a mesma linguagem. E o que é mais interessante no programa LEADER é que nós falamos com câmaras do Partido Comunista, com câmaras do PSD, no Alentejo não há muitas, mas com câmaras do PS, falamos com todos. Não posso fazer esse tipo de gestão, não é da nossa posição. Nós lidamos com todos porque nós lidamos com pessoas. Não se zanguem. E porque nós lidamos com todos. E o apelo que é para fazer aquela pergunta, o que é que os senhores deputados podem fazer pelo programa LEADER, é precisamente isto, é ajudar, dentro dos departamentos centrais do nosso Estado, ajudar a dizer-lhes: não tenham medo disto, quer dizer, utilizem isto porque isto é uma ferramenta que funciona. O passado diz que funciona. E funciona muito bem. Eu quando fiz o relatório final do LEADER+, não quero falar sobre a minha pessoa, eu tive a oportunidade de fazer a comparação entre a criação de emprego, como dizia o Miguel, e a criação de emprego dos programas de mainstream, e o emprego criado pelo LEADER não só era muito mais barato, como era mais duradouro, persistia mais. Porquê? Porque há uma relação de proximidade entre as pessoas que estão no terreno e a forma como fazem a gestão. Por último, e é quase um desabafo pessoal, nós devemos ir no 5º, 6º quadro comunitário. Agora não se chama quadro comunitário, período de física. Eu acho que muda sempre, mas a linguagem mais fácil era o QCA. Quando eu comecei a trabalhar, era o QCA. E eu acho que não é admissível nós cometermos os mesmos erros mais uma vez. Atrasámos-nos brutalmente na implementação das estratégias. E porquê? Porque o formal, o processo, fica sempre à frente de tudo o resto. Por último, só para vos dizer até onde é que vai às vezes a nossa frustração, é-nos exigir que nós façamos uma estratégia integrada para o território. Nós fazemos workshops, convidamos os atores todos, montamos umas estratégias, aquelas estratégias são pluridisciplinares, e depois, e que ainda por cima custa dinheiro ao Estado. E quando vamos apresentar a estratégia, está aqui a estratégia para o território, fazem um desenho de 2 ou 3 medidas em que afunilam para uma linha da estratégia. E para que é que nós estivemos a fazer a estratégia? Para nada.
Para nada. E é este risco que nós temos que não correr, e aquilo que eu pedi aos seus deputados é que olhem para isto de uma forma de governança positiva e junto dos vossos métiers, façam chegar esta mensagem. Nada têm a perder reduzindo as verbas do líder. Porque nós não somos o líder, nós representamos o líder, que é a maior rede que existe nos territórios em Portugal. E a questão é, têm medo do quê? Finalmente, eu estou sempre a dizer, parece um político, disse-me que acaba e nunca acaba. Finalmente, finalmente, a forma como os fundos comunitários estão a ser geridos, as CIMs e por aí fora, está a criar uma enorme ansiedade, porque os galos foram absolutamente esquecidos nas discussões técnicas. Mas não foi muito mais. Só para responder a algumas perguntas de forma muito objetiva que foram... Eu acho que está ligado, não está? Está. De forma muito objetiva que foram... O instrumento da LBC foi criado, de facto, a nível europeu como uma inspiração no LEADER. É proposto, aliás, há uma estratégia europeia que é a visão de longo prazo para as áreas rurais europeias, que defende exatamente uma intervenção concertada e articulada tanto da política agrícola comum como da política de coesão, que é difícil de implementar, porque nós sabemos que a governação tendencialmente acontece em silos temáticos governativos que correspondem ao desenho dos ministérios. Atualmente temos a política de coesão no Ministério da Coesão, a política no Ministério da Agricultura, portanto, com certeza que esses fatores não serão alheios à escolha nacional que foi de fazer as estratégias passarem a ser monofundo. Foi negociado, foi sendo apresentado, mas não fomos ouvidos ao ponto da nossa opinião valer. Portanto, foi uma decisão unilateral, não foi uma decisão concertada. Relativamente à figura jovem empresário rural, sim, é uma figura importante. Trabalhámos com a AJAP recentemente nesta figura do jovem empresário rural, mas enquanto que a regulamentação não for densificada, não há uma vantagem clara para os detentores do Estatuto do Jovem Empresário Rural, a não ser pequenas majorações na apreciação dos projetos ao PDR. Relativamente à outra pergunta sobre o MRN, sim, o MR é uma boa experiência. Já propusemos experiências inspiradas no MR a outras CCDRs que não tiveram respaldo. O reforço do Pilar 1, como sabe, Sr. Deputado, é uma opção nacional. Foi uma opção nacional o reforço do Pilar 1 em relação ao Pilar 2. O excesso de burocracia pode ser ultrapassado de várias maneiras. Maneiras tecnológicas, ou seja, a tal digitalização de que se fala, pô-la ao serviço da desburocratização, e a conversa de plataformas é uma delas, mas há outras, há os custos simplificados, que finalmente parecem estar a começar a ser mais adotados, mas e isto não tem nada a ver, esta questão da burocracia da nossa parte não tem nada a ver com uma ausência de escrutínio, não tem nada a ver com isso, como é óbvio, não é? Nós somos provavelmente dos mais escrutinados, tanto a nível nacional como a nível das auditorias europeias, e não temos problema nenhum com isso, mas de facto não podemos tratar da mesma maneira aquilo que é diferente. E isto é válido para os projetos, para a dimensão dos projetos, também é válido para os territórios. Não podemos ter as mesmas medidas de política, como dizia um dos senhores deputados, aplicadas da mesma maneira em todos os territórios, por isso é que há estratégias locais que declinam as medidas de política em apoios diferentes. Os overbookings, sim, é importante que num determinado momento quem vai mais à frente possa ser premiado, mas não nos podemos esquecer que são estratégias territoriais. E, se fosse sempre assim, os territórios que eram naturalmente mais dinâmicos iam estar constantemente a retirar dotações financeiras dos territórios menos dinâmicos, portanto é preciso também terem atenção, que por isso é que são políticas territorializadas. E, por fim, eu acho que, relativamente, o Miguel já referiu, aparentemente as dotações vão estar disponíveis, mas vão estar disponíveis por outros canais. E o que nós acreditamos é que, para determinado tipo de apoios, determinado tipo de beneficiários, o nosso canal, por assim dizer, é um canal mais adequado do que aquilo que seria um canal através de avisos nacionais ou avisos de nível regional ou até avisos de nível NUT 3, em alguns casos, porque são territórios muito grandes, com alguma diferença, sem querer aqui dizer que
algumas das estruturas que estarão por trás desse aviso estão mais vocacionadas para a intermunicipalidade e menos para o apoio ao empreendedorismo. Obrigado. E vão ter ainda uma nova oportunidade, que cada senhor deputado que se inscreva pode usar de um tempo de 2 minutos e depois, na parte final, eu penso que as canelas estão todas em boas condições, embora ali ao meio tenha ficado um bocado prejudicado. Ora bem, do PSD percebi que se inscrevem todos os senhores deputados, é isso? Do Chega, os dois, só o senhor deputado Pedro Pinto, do PS, a senhora deputada Susana Mendes da Silva. Cristina Mendes da Silva. Cristina, peço desculpa. Depois penso numa penitência que eu cumprirei. Não sei como é que está a ordem. Dois deputados do PSD. Ora bem, uma vez que a mesa não conseguiu contabilizar a cronologia das inscrições, vamos fazer isto intercalado, assim um zigue-zague, parece-me que é uma boa opção. E então, pelo PSD, quem fala em primeiro lugar? É o Sr. Deputado João Prata? Então tem a palavra o Sr. Deputado João Marques, do PSD. Não tanto para apresentar questões, mas no fundo para sublinhar, de facto, a importância que o líder e o JGAL têm tido no nosso território, nomeadamente nos territórios rurais. Eu fui presidente de um pequeno concelho interior, fui também presidente de uma ex-CIM, que era a CIM do Pinhal Interior Norte, e posso testemunhar, de facto, o papel que Vossas Excelências, não é? Que os senhores, os GAL, os responsáveis pelos GAL tiveram naquele território. A começar logo a lembrar-me de um projeto muito interessante que foi feito não no âmbito do líder, mas sim da ação integrada de base territorial para o Pinhal Interior, que fez nascer, que pariu, digamos assim, mesmo o termo, esse projeto brutal, reconhecido internacionalmente, que é a Rede das Aldeias Xisto. Mas deixai-me dizer também que se o líder, se o JGAL, o da Doeceira, o Veloz, portanto, entre Lausanne e Zézer, e tantos outros que não tivessem por trás a financiar depois a malha fina deste projeto, desde os alojamentos, ao apoio ao artesanato, ao apoio às atividades mais tradicionais, que informaram este projeto, que eu penso que é exemplar, não apenas a nível nacional, mas a nível internacional, como acabei de dizer. Portanto, sem de facto esse trabalho, este projeto não teria... Estava a olhar para o tempo, mas afinal deram-me o benefício de não me contar o tempo, ótimo. Mas eu acabo já. Portanto, no fundo, reconhecer aqui, testemunhar o vosso trabalho e dizer-vos também que, da parte do Partido Social Democrata, há sensibilidade para as questões, para estes estrangulamentos, para estas dificuldades que os senhores aqui hoje nos apresentam, nomeadamente no acesso, portanto, aos fundos comunitários necessários a pôr de pé as vossas ideias e os vossos excelentes projetos. Portanto, podeis naturalmente contar sempre connosco para vos ajudar naquilo que entenderdes que é necessário e que nós possamos fazer, nomeadamente construindo legislação, construindo recomendações para que, de facto, as coisas aconteçam como os senhores querem, porque se acontecerem como os senhores querem, vão acontecer bem para o país e para as nossas regiões mais desfavorecidas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois, se tiverem os apontamentos de como é que dá a volta ao cronómetro, os colegas agradecem, que não contam nada. Eu estava até a ver se chegávamos a sexta-feira e aquilo continuava no zero. Ora bem, a senhora deputada Fátima Ramos tem a palavra, do PSD. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os representantes da Federação, a minha terra,
e as minhas primeiras palavras são de enorme preocupação. Enorme preocupação porque basta vermos os resultados dos últimos censos, em que concluímos que Portugal perdeu cerca de 214 mil residentes, mas em que essa perda ocorreu sobretudo nos territórios de baixa densidade. Vimos que temos neste momento cerca de 50% da população apenas em 31 dos 308 municípios. Ou seja, assistimos a vários concelhos que perderam cerca de 20% da população. Isto resulta, na minha opinião e na nossa opinião, de movimentos que têm sido e que têm caminhado no sentido de aumentar o centralismo. Ou seja, nos últimos 20 anos ou mais, nós tivemos sobretudo governos do Partido Socialista e, por conseguinte, eu tenho para mim que a principal marca do centralismo é do Partido Socialista. E quando o Partido Socialista anuncia um processo de descentralização, que foi apoiado pelo PSD desde a primeira hora, porque nós somos daqueles que achamos, tal como os senhores disseram, que quanto mais próxima é a decisão, mais eficácia nós temos na gestão. E, por conseguinte, quando assistimos aqui àquilo que assistimos, em que os senhores nos relatam que vão perder poder nessa própria decisão, em que a decisão se vai afastar daqueles que mais precisam dos fundos, isto é de facto um processo que tudo deveríamos tentar fazer para ver se conseguimos evitar. Porque palavras de amor em relação ao interior, que não são acompanhadas dos respectivos atos, não servem de nada. Sabemos que o processo não é fácil, mas quanto mais anos passam, mais dificuldade nós temos nesse mesmo processo. Basta vermos a faixa etária de quem ainda permanece nestes territórios. Depois, em segundo momento, dizer-vos que tenho, para além desta minha postura, em que defendo, sem dúvida nenhuma, a descentralização, tenho um carinho especial pelo trabalho que fazem. Digo-vos aqui em termos privados, fui uma das primeiras formadoras dos cursos de promotores para o desenvolvimento, onde fui professora nos cursos que se realizaram na CCDR do Centro, nomeadamente a doutora Maria do Céu, que conhecem bem que está, e da Ana Soto, que estão na Doeceira, e depois fui presidente da Câmara de Miranda do Corvo, e vocês trouxeram-me aqui fotografias do Gondramás. Por conseguinte, ainda mais satisfeita fico. Não quero com isto, e no discurso, dizer que as pessoas que estão no interior são coitadinhas. Não são. São pessoas que, se tiverem armas e se tiverem alguém junto delas que os apoia nas decisões, podem fazer um excelente trabalho na defesa desses mesmos territórios. E por isso uma das perguntas que vos deixava era o seguinte. Sem os GAL... Só para lembrar que, entretanto, o cronómetro... Senhor Presidente, eu termino já. Isto é, se já era difícil o acesso, muitas vezes, aos fundos, tendo os GAL menos recurso, isto é, estando recursos mais longe daqueles que precisam desses mesmos recursos, se não acham que estas populações vão ser prejudicadas no acesso e, por conseguinte, esse tal processo de despovoamento não poderá ter tendência para se agravar ainda mais. Muito obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Bom, falou-se aqui já em várias coisas extremamente importantes e, particularmente, creio que a conclusão é esta. Os líderes e os GAL são extremamente importantes para o nosso país. São fundamentais até para o nosso país. Eu creio que desta lição fica uma frase. Esta inversão para o monofúndio é de veras preocupante. E isso preocupa-nos imenso. Porque, realmente, o futuro, sabendo que o desenvolvimento local não é só a agricultura, mas é preciso um desenvolvimento local. E que esse desenvolvimento local não tem existido. Essa é que é a base fundamental. E é importante que exista. É importante que exista um desenvolvimento local. Como a senhora deputada Fátima Ramos disse, e muito bem, no interior do país não são só coitadinhos. Bem pelo contrário, as pessoas do interior do país têm muitas valências, muito valor. Eu sei bem daquilo que falo, porque vivo no interior do país, portanto sei bem daquilo que falo. Agora, há uma coisa que tem sido feito pelos sucessivos governos. E particularmente por este que entrou em 2015, porque este governo não está em vigor desde o ano passado. Este governo está desde 2015. O mundo rural está ao abandono. Esta é a realidade. Por muito que possam dizer e dourar a pílula, dizer que não, que o mundo rural não está ao abandono, que tem sido cuidado pelo Partido Socialista, é mentira, é falso.
O Partido Socialista não tem cuidado do mundo rural. Ponto. E é por isso que nós temos a Ministra da Agricultura que temos, que eu acho que é a pior Ministra da Agricultura desde muitos anos, se calhar até de sempre. Aquilo que é importante é que nós temos que fazer alguma coisa. E a vossa associação é fundamental nesse pressuposto. Tem aqui pessoas de várias zonas do país, várias zonas do interior do país, daquele interior que por vezes é esquecido e abandonado pelo Governo Central, e nós contamos com vocês, contamos, e vocês podem contar também com o apoio do Grupo Parlamentar do Chega, porque é uma das bandeiras que nós temos, que é claramente o mundo rural. Da nossa parte, contem com isso. Gostaria só de fazer uma pergunta que há pouco fiz e não me responderam, é se Portugal tem sabido ou não apostar no desenvolvimento local como motor de desenvolvimento nacional. Acho que é uma pergunta importante e pertinente e gostaria que fosse respondida. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Muito obrigado. Eu queria fazer um esclarecimento que é o seguinte. À senhora deputada Cristina Mendes da Silva, pode aparentar que eu estou a ter alguma desconsideração, mas a ideia é ao contrário. Como do outro lado são várias intervenções, é para lhe permitir um contraditório. Portanto, a intenção é boa, espero não ser mal entendido. Sendo assim, eu ainda vou passar a bola para aquele lado, está bem? Porque assim depois pode atacá-los todos ao molho. Então, tem a palavra o Sr. Deputado João Prata, do PSD. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, por essa deferência. Em relação ao último interveniente, neste caso, saúdo todos os presentes, naturalmente, e obrigado, e particularmente um obrigado à Federação Minha Terra e às intervenções que aqui foram produzidas durante este bom bocado da tarde, que aqui foi muito bem passado com as vossas intervenções e, naturalmente, com as interpelações que foram feitas por todos os senhores deputados, seja de um partido, seja de outro partido. Indo rapidamente à questão concreta, é aquela que tem a ver com um tema que passou aqui por alto e que eu gostaria que fosse um pouco pormenorizado, que é a ligação com as comunidades intermunicipais. Nós, na verdade, vamos assistir a um modelo de gestão territorial bastante diferente no novo quadro comunitário de apoio, em que o local se vai ter mais ou menos influência, já veremos. Mas, do ponto de vista legal, as comunidades intermunicipais vão ter um papel mais importante na gestão do próximo quadro comunitário de apoio. E, neste momento, as comunidades intermunicipais estarão, julgo eu, não errar se disser que estarão a organizar os seus planos operacionais e a gerir com as respectivas CCDRs, o bloco financeiro que terão nas diversas áreas e depois terão que fazer a sua distribuição no âmbito daquilo que for o seu desenvolvimento estratégico. E a questão que eu queria colocar é a seguinte. Neste momento assistimos a este processo no âmbito das CIMs, CCDRs e Ministério e com certeza a União Europeia. O vosso grupo, a Federação Minha Terra, as associações locais têm sido contactadas, têm sido envolvidas neste processo? Se o têm, qual é a vossa percepção, digamos, a leitura crítica que fazem desse envolvimento? Se o não tem sido, ou se tem sido, este envolvimento tem sido disforme ao longo do país, o que é que sugerem que possa ser feito do ponto de vista, não sei se legal, se ainda se irá a tempo ou não, para que a estratégia das regiões possa ser realmente um somatório de todos aqueles que efetivamente têm intervenção e nessa intervenção vós sois um parceiro, tem sido um parceiro importante ao longo dos anos, ao longo deste tempo todo que vamos vivendo de ligação aos apoios da unidade europeia, da Comunidade Europeia ou da União Europeia. Segunda questão, peço desculpa, mas eu não fiquei com a resposta clara e gostaria de ficar. Realmente surgiu na comunicação social que iriam ter menos 150 milhões daquilo que têm neste momento. O conjunto dos fundos, ou seja, não percebi essa resposta e queria saber se mantém ou não mantém válido que, efetivamente, vai haver uma redução de apoio ao conjunto dos diversos programas nos quais a vossa Federação ou as associações respectivas estão envolvidas. Peço desculpa, mas gostaria de perceber, efetivamente, a questão que foi colocada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, vamos ter o gosto de ouvir a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do PS. O Dr. Paulo Ramalho vai esperar ali para o fim. Não está inscrito, Sr. Deputado. Colega deputado, o de frente,
Queria subverter a sua mensagem. E pretende falar em outro? Alguém tem alguma coisa a opor ou cala-se para sempre? O Sr. Deputado Pedro Pinto já falou-se bem. Não vou falar, Sr. Presidente, é só para me despedir da Associação, porque eu tenho que ir para outra comissão, mas ficaremos representados pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, até para as respostas sobre as perguntas que fizemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, afinal, em que é que ficamos? Então, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para mim é muito diferente, como podem calcular. Pronto, para terminar, eu gostaria realmente de dar os parabéns pelo vosso trabalho, mais uma vez, e pela vinda cá. Eu acho que, como alguém disse, já não sei quem foi que falou, mas que o líder, acho que foi, eu peço desculpa que eu não fixei os nomes, sou péssima com os nomes, Dr. Rui Batista, certo? Que o líder deve estar no Parlamento, e acho que sim, e tenho testemunhado também ao longo dos últimos 14, 15 anos, trabalhei muito próxima de um grupo local e testemunhei em primeira pessoa a importância que o líder tem, sobretudo, como dizia o Sr. Presidente muito bem, para aqueles que são mais frágeis. E muitas vezes transformávamos um desempregado de longa duração, alguém que tinha feito realmente um esforço muito grande para conseguir uma solução de empregabilidade e que não tinha sido fácil, e o líder é que lhe deu essa mão e fez de um desempregado de longa duração, que muitas vezes nós vemos com olhos preconceituosos, num empresário e num empreendedor. Eu assisti a vários, para não dizer muitos, e a projetos realmente que fazem toda a diferença no território, que seja, e volto a dizer, o território rural não são só os campos. Há muito território rural nas cidades e nas vilas, e por isso a ruralidade, eu acho que é a pedra de toque do vosso trabalho. A ruralidade é que fica a ganhar, seja ela onde estiver, porque mesmo para depois consumirmos os produtos, mesmo para termos até cadeias curtas de abastecimento e de distribuição, são precisas realmente as cidades, e todos nós ganhamos com essa realidade. Todos nós gostamos de comprar uma compota que está aqui numa mercearia de gourmet, no centro de Lisboa, mas que vem... Exatamente. Por isso eu acho que essa atribuição é muito bem dada aos vossos grupos, e são necessários. Eu acho que mais nenhum grupo, mais nenhuma instituição faz isso no nosso país. Mas também dizer que estas mudanças, às vezes, há certas cautelas que nós temos que ter e que não são fáceis, muitas vezes, de todo ao mesmo tempo, e cada um de nós tem que fazer, realmente, ser proativo. E vocês fizeram isso, vieram cá ter connosco, e por isso eu sou mensageira para tudo o que for necessário para que realmente o Governo do Partido Socialista também tenha em atenção o trabalho que os GAL fizeram e a importância que eles têm, assim como também a mensagem do líder, que eu sublinho completamente. Dizer-vos também que há algumas sugestões que também poderão ser colocadas, e era isso mais que vocês puseram as preocupações, e eu agora ia-vos pedir para a TPC sugestões, nomeadamente na questão, e continuo a dizer, a verba está deslocada, ou seja, o FSE e o FEDER estão neste momento nas CCRNs. Qual era, na vossa perspectiva, a possibilidade, por exemplo, dos GAL ficarem com os projetos mais pequenos fora do FEDER? Por exemplo, não é? E de que modo é que vocês podiam operacionalizar isso, por exemplo, em conjunto com as comunidades intermunicipais? Essa era uma questão, até porque nós sabemos que os 5% de verba para os GAL já está... Esteja à vontade. Muito obrigada. Já estão atribuídos, ou seja, nós vamos em 6%, Portugal está a cumprir, não é? Aqui a ideia era de engenharia, como é que nós podíamos fazer para que os GAL pudessem realmente fazer parte, como dizia o meu colega há pouco, fazer parte do novo modelo de organização do FEDER e do FSSE. Muito obrigada. Muito obrigado. Então agora vamos ouvir o Sr. Deputado Paulo Ramalho, vai encerrar aqui esta ronda, esta fase. Esta é de facto uma conversa que vale mesmo a pena ter. Estamos a falar de coisas muito concretas e estamos a falar do mundo real, não é do mundo virtual. Isto é do mundo real. E quanto mais nós estamos mais próximos do território, mais percebemos essa realidade.
E uma das coisas que os grupos de ação local tinham era, de facto, essa percepção da realidade. E uma das coisas que eles conseguiram foi, de facto, esses pactos que foram construindo com os diversos atores do território, essas parcerias que aqui falaram, que também integravam, normalmente, os municípios, inclusive com os municípios, a alocar dinheiro para o funcionamento dos grupos de ação local. E, portanto, aliás, nós, por exemplo, estou-me aqui a lembrar da Litoral Rural, que é um grupo de ação local no Distrito do Porto, por exemplo. Certo? Pronto. E vem ao encontro que estava a dizer que o mundo rural não existe só no interior, também existe o mundo rural no litoral e próximo das cidades. E uma das coisas que eu sempre achei que era um trabalho excelente por parte dos GAL era essa valorização dos produtos endógenos. Aquilo que são coisas que a maior parte das pessoas que estão sentadas em Lisboa, no Porto ou em Vila Real passam despercebidas, essas pessoas que estão no território e que estão nas freguesias não passam despercebidas. E, portanto, eu ouvi com muita atenção o que disseram estes três senhores e não posso subscrever mais aquilo que disseram. Depois, dizer o seguinte, até para a agricultura é muito importante a existência dos GAL. Porquê? Primeiro, os pequenos agricultores, às vezes para serem mais capazes de assegurarem a sua subsistência neste mundo competitivo tão difícil, precisam de recorrer à chamada multifuncionalidade, que é terem outras ações para além da agricultura. E daí o turismo rural, daí a gastronomia e coisas similares, como falámos há bocado. Depois, também não querem viver sozinhos no mundo rural. O agricultor não quer viver sozinho, quer ter outros parceiros e, portanto, o criarmos outras atividades que são complementares à agricultura ou não, mas que se situam no mundo rural, fixam também a vontade dos agricultores lá ficarem. E nós temos, como sabem, infelizmente, um tecido empresarial agrícola muito envelhecido. Menos de 4% da população agrícola tem até 40 anos. Sabem disso, não é? Ou seja, nós temos, de facto, o tecido empresarial agrícola mais envelhecido da União Europeia. Depois, uma pergunta que é óbvia. É se, de facto, já tiveram contactos como já este... está nos descontos. Mesmo nos descontos. A questão é mesmo esta, para terminar. Se já tiveram encontros como este, com quem decide? Com o Governo. E, designadamente, com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Coesão Territorial. E qual foi o feedback? Se de facto conseguiram ou não fazer valer as vossas preocupações e mobilizar quem tem que decidir para as vossas ambições que também são nossas. Por último, perguntar só isto. Verdadeiramente, qual é o impacto na vida dos GAL, nos projetos do GAL, da diminuição do valor de 388 milhões do quadro que está a findar para o novo quadro de apenas 150 milhões? Uma pergunta muito concreta. E muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, 6 deputados vezes 2 minutos dá 12, não é? É fácil, a conta não fica embaraçada. Dá muito tempo a caneladas desta mesa. Não, e depois tem alguma tolerânciazinha, sendo que o Benfica vai bater nos italianos às 8, não é? E, portanto, vamos tentar ser telegráficos. E para não correr o risco de me esquecer, o Sr. Deputado Pedro Pinto já não está, mas como ele fez uma pergunta muito concreta, respondei-lhe à questão se Portugal tem sabido aproveitar o desenvolvimento rural. Partindo do princípio que Portugal somos nós todos, eu diria que uma parte tem. Portanto, é isso que me apraz dizer. Sobre... A Sra. Deputada coloca aqui uma questão que eu coloco, e eu percebo a forma como a coloca, mas permita-me uma correção. A ruralidade é a pedra de toque. Não, a pedra de toque é o desenvolvimento. A ruralidade é uma parte desse processo de desenvolvimento. A nossa pedra de toque é, de facto, o desenvolvimento. Aquilo que nos motiva é a criação de melhores condições de vida para as pessoas, independentemente do sítio onde elas escolheram viver. E que são todas exatamente iguais. E o princípio que rege a nossa ação, eu diria que é esse. E percebendo muito bem o que quer dizer com a ruralidade, mas de facto a nossa pedra de toque é essa. E nós não somos,
nós não somos resistentes à mudança, antes pelo contrário, nós somos atores dessa mudança. Aliás, a inovação que nós temos vindo a promover ao longo dos anos nos nossos territórios é prova dessa nossa capacidade de promover permanentemente a inovação numa lógica de pensar como é que essa inovação é útil àquilo que está na perspectiva do nosso território. E, portanto, não há nenhuma resistência à mudança, nós não resistimos a esta alteração porque sim, resistimos porque de facto achamos que ela, do ponto de vista da eficácia da aplicação das medidas de política pública nos nossos territórios, ela pode perder alguma eficácia. Não é? Isto pode significar a perda de eficácia porque significa a perda de um dos atores no elo da sua aplicação. Não é? E um dos atores com 30 anos de experiência e que vem replicando estas práticas. O Sr. Deputado, eu peço desculpa, o seu nome eu não fixei. O Sr. Deputado João Prata coloca a questão sobre a nossa relação com as CIM. Nós temos uma ótima relação com as CIM. A nossa questão não é, em circunstância alguma, aliás, há algumas tentativas nesse discurso, não é, de nos pôr em competição com as CIM. Não é essa a nossa lógica. A nossa lógica é, como dizia há pouco, qualquer reforço das verbas colocadas ao nosso território, a qualquer um dos nossos territórios, é para nós muito importante, porque são mais recursos para o território. E estamos permanentemente disponíveis e em conversações com as comunidades intermunicipais, sejam elas quais forem. No caso da minha associação, com 3 comunidades intermunicipais, com a de Viseu de Dom Lafões, com a de Aveiro e de Coimbra, num patamar de nós somos parceiros do território e, portanto, queremos ser vistos como parceiros do território e, portanto, no momento em que a CIM interprete que eu sou um ator fundamental na sua estratégia de parceria, eu estou disponível para isso, tal como sei que no momento em que preciso da CIM, para o fazer, vou recorrer à CIM. Dou-lhe um exemplo. Foi lançado um projeto a nível nacional o ano passado, no final do ano passado, que é o PNAES, o Plano Nacional da Alimentação Equilibrada e Sustentável, que é um projeto a nível nacional para ser feito ao nível das NUT 3, em que era obrigatoriamente uma candidatura apresentada por um GAL como chefe de fila, envolvendo os GAL de cada um dos territórios e obrigatoriamente com parceiro com a CIM. Todos nós, em 22 das 23 NUTs, foram construídas candidaturas em que tem um GAL como chefe de fila e tem as CIM como parceiros num projeto de promoção da alimentação equilibrada e sustentável junto das cantinas escolares e dos refeitórios das IPSS, por exemplo. E estamos a trabalhar em estreitíssima articulação com as CIM, porque de facto são projetos importantíssimos para o nosso território do ponto de vista da fileira de trabalho que podem criar, porque a alimentação ligada à pequena agricultura, aos circuitos curtos de comercialização, tem uma importância fundamental. E, portanto, isto para lhe dizer que temos, de facto, tido essas pontes e temos ótimas relações nos nossos territórios com todos os parceiros. Porque, de facto, chegando a outra das questões que acho que também aqui foi colocada, que era esta questão da descentralização ou deste processo de delegação de competências está a ser feito ao nível da CCDR, das comunidades intermunicipais e por aí fora. Nós não somos o último elo dessa descentralização, porque nós não somos um ator público. Nós somos um ator privado, que faz a mediação entre públicos e privados, com uma história de trabalho, de intervenção no território. E isso é que nós julgamos que era a mais-valia que a gente podia aportar a este processo. E que essa lógica de proximidade e de estreitamento dessa relação é a mais-valia que para nós é importante. E para terminar, depois passando aqui aos meus colegas que têm seguramente algumas coisas a acrescentar, eu diria o seguinte, há uma coisa que os seus deputados podem ter a certeza, não é? Quando pensamos na ação dos GAL e das associações de desenvolvimento local nos nossos territórios e da capacidade que elas têm de olhar para o problema e pensar o problema, os senhores podem ter a certeza que quando falam connosco, falam para pessoas ou entidades a quem estão vedadas algumas coisas. E uma das coisas que nos está vedada é a possibilidade da desistência. Porque, de facto, se há coisa que nós não admitimos é desistir daquilo em que acreditamos. Nós andamos nisto há muitos anos, a lutar por isto há muitos anos e vamos continuar a lutar por isto muitos mais anos ainda. De facto, essa lógica de, perante a dificuldade, nós temos tido muitas reuniões com os diferentes interlocutores públicos, com o Ministro da Agricultura, com o Ministério da Coesão, com a Ministra da Presidência, com o Secretário de Estado da Agricultura, e temos sistematicamente marcado as mesmas posições e temos deixado sempre em cima da mesa propostas. Sempre, em todas as reuniões, deixámos propostas, no sentido, a nossa proposta, nós não estamos numa lógica reclamativa,
Estamos numa lógica propositiva, sempre em todas as reuniões. Sempre em todas as reuniões deixamos propostas em cima da mesa e estamos sempre disponíveis com as CCDRs, com os ministérios, com as câmaras, com toda a gente, de apresentar propostas no sentido de vermos o que é mais útil para os nossos territórios. Porque, de facto, a questão, o que o Sr. Deputado aqui coloca no final, que é qual é o impacto da vida nos GAL, isso não é muito importante. Agora, nos territórios é. E quando falo GAL é nas associações em si, ou seja, nos territórios de facto, nos territórios é que nós achamos que isto pode significar uma perda, como dizia o Rui Batista, pela capacidade de promoção do diálogo e da construção coletiva de soluções. E todos nós sabemos como as soluções, quando são construídas coletivamente, como a comunidade se une para as defender, não é? E, portanto, é esse papel que nós achamos que pode ser, de alguma forma, desperdiçado em todo este processo. Por fim, à Sra. Deputada, e agradecendo muito as suas palavras sobre o trabalho dos GAL, dizer-lhe uma coisa. Uma das coisas para nós, mais nos angustia neste momento, tem que ver com isto estar a acontecer no momento em que, pela primeira vez em muitos anos, há um discurso positivo sobre o mundo rural. Okay? O mundo rural sempre foi associado a um discurso negativo. Se vocês pensarem nos discursos, a forma como nos referimos ao mundo rural, referimos a deprimido, despovoado, envelhecido e por aí fora, não é? E agora, fruto de algumas coisas, muitas delas ligadas à qualidade de vida, no pós-pandemia também há uma procura da qualidade de vida, da alimentação saudável, começa a haver um discurso positivo sobre o mundo rural e sobre a procura que o mundo rural pode proporcionar. E, de facto, isto acontecer neste momento é para nós a maior tragédia. E só para lhe dizer, e para terminar, uma das coisas que nós, particularmente na minha associação, particularmente gostamos de brincar, é com a inversão que fazemos sobre o facto de sermos territórios de baixa densidade. E o território de baixa densidade, e nós próprios apropriamos esse discurso e vamos nós construindo esses rótulos negativos. E nós dizemos hoje em dia que nós não somos um território de baixa densidade. Nós somos um território de alta densidade criativa, de alta densidade de resistência, de alta densidade empreendedora. Temos é pouca gente e isso é uma coisa muito diferente. Rui, força, força, força. Bom, para terminar, enfim, o meu colega já disse muito. Eu sou sempre o que me surge mais e levanto mais problemas que não são problemas. A sua deputada pediu sugestões, nomeadamente aquilo que disse é um dos caminhos. Qual é o receio que o Estado pode ter? Ou seja, o Estado pode ter receio quando está concentrado no processo, no interior. Abrir candidaturas com 2 portas de entrada de candidaturas, qual é o prejuízo para o país? Não há nenhum. Uma não vai prejudicar a outra. E até havia um colega meu no Líder 1, no Líder 2, foi gestor do Líder 2, que infelizmente já faleceu, que dizia, e punha muitas vezes esta questão junto do IFAP, na altura, porque é que não há de haver 2 programas a trabalhar as mesmas elegibilidades? E depois vemos qual é o método mais eficaz. Quem ganha, desde que não haja sobreposição de despesas, mas hoje a informática consegue perfeitamente organizar isso, qual é o receio? Porque é que nós temos medo de ser um dos parâmetros do líder inovadores na forma de fazer política? Nós podemos ter mais do que um guichê aberto para o mesmo território, porque o que vai beneficiar é o território. E podemos verificar se, de facto, essa metodologia líder tem vantagens comparativa a uma metodologia mais, enfim, retangular na forma de execução. E, portanto, essa é uma das propostas que nós já pusemos. Não tenham medo de abrir, e nós estamos no território e podemos perfeitamente fazer esse tipo de... Temos que sair da caixa, não é? Temos que sair da caixa. Porque hoje há técnicas de gestão documental que permitem o controle e o cruzamento de documentos, portanto, não é por aqui. Outra coisa que disse o Sr. Deputado Paulo Ramalho, o que é que aconteceria... Eu tento ser jovem, mas tenho que pôr sempre os óculos, é uma chatice. O que é que aconteceria se os GAL, não sei se foi deputado, o que é que aconteceria com a execução das verbas em relação aos grupos de ação local? Eu vou-vos confessar uma coisa. Às vezes, uma das coisas que eu tive que fazer quando fui para a Terras Dentro, o primeiro ato de gestão que tivemos na direção, foi despedir 18 pessoas. Posso-vos dizer que isto é de uma violência inacreditável. E porquê é que nós despedimos 18 pessoas naquela primeira reunião célebre?
é porque as verbas tinham sido cortadas, havia transição de quadro comunitário e, portanto, não havia dinheiro para pagar esses ordenados nesse período de transição. Isto é de uma irresponsabilidade tão grande, porque aquela gente vivia e trabalhava nos territórios rurais, nestes territórios onde é mais difícil segurar gente qualificada. E é isto que nós temos que tentar evitar nestes períodos de transição. Reduzir os dinheiros do GAL é reduzir ordenados de pessoas. É reduzir ordenados de pessoas que têm as suas casas, têm os seus empréstimos, que têm filhos no território. A escola das Alcáçovas tem filhos de quem? Das pessoas também que trabalham nos GAL, estão lá a viver, fazem a gestão, fazem a circulação daquele ambiente social. E, portanto, é muito importante, e isso eu pedi aos seus deputados, que tivessem esta atenção junto de poder influenciar. Tenham muito cuidado, porque estas organizações são organizações muito fortes, mas financeiramente mais frágeis, porque não têm outras ferramentas que nós somos organizações sem fins lucrativos. Nós não podemos, mesmo que quiséssemos ter lucro ali, também não seria fácil. Por último, apenas aqui para concluir, uma pequena graça. Um dos projetos que o líder mais criou, enfim, alguma, não digo celeuma, mas um disco disso, foi um apoio a uma cabeleireira, para a cabeleireira. Isto na altura, porque os fundos agrícolas eram muito fechados para a agricultura, isto criou ali um impacto, mas Ora, eu sou agricultor e quem me dera a mim que eu tivesse ali imensos cabeleireiros no meu território, porque o meu problema é que eu já não tenho gente lá, que se fixe lá, porque eu preciso de gente para trabalhar e não há, e depois temos que ir buscar gente lá fora dos outros países, porque já não temos. Portanto, olhar esta coisa de uma forma muito fechada está errado, mas às vezes, permitam-me, o Estado continua, não digo os seus deputados, mas as pessoas que tentaram, continuam a olhar estas coisas um bocadinho fechadas e nós temos que tentar ajudar a partir estas mentalidades. Nota muito final. O Rui diz isto, ele gostava de precisar de cabeleireiro, ele não precisa de cabeleireiro, como vê, mas as outras pessoas precisam, aliás, de um trabalho que fizemos a nível europeu há tempo, falávamos exatamente sobre, e nós pensamos que o problema principal muitas vezes é o emprego, o problema dos territórios não é só o emprego, é o emprego e é disponibilidade de serviços básicos, que é algo em que o líder pôde fazer alguma coisa nas primeiras edições e que agora deixou de poder fazer, deixou de ter instrumentos para fazer, mas aquilo que é importante para fixar pessoas nos territórios é terem o mesmo, aliás, têm o mesmo direito, é terem um acesso equivalente a serviços de saúde, de educação, de justiça, de comércio e só numa segunda resposta é que vinha o emprego. E é só para deixar essa nota, que é algo que se extrapola um bocadinho a nossa ação, mas que é essencial para o desenvolvimento coeso do país. Obrigado. Muito obrigado. Esqueceu-se de referir o lazer. Tem que ser mais ambicioso, pode dizer à vontade. O lazer também é importante, as horas de ócio, não é? Se quisermos fixar famílias jovens com filhos, também têm que ter alguma coisa para fazer, não é? Pronto, foi um gosto. Eu penso que falo em nome de todos. Voltem mais vezes, sempre quiserem. Aprendemos imenso e contem connosco. Dentro das nossas possibilidades, estaremos sempre aqui para cumprir o nosso dever. Não é favor nenhum, não é o que se espera de nós. E a falar com quem está no terreno e conhece os problemas e reivindica, mas também propõe, é perfeito. Muito obrigado. E acabou a nossa sessão também no mesmo passo.